Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Ellen. E você? Tudo bem também, pronto para mais uma? Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre cães mais velhos e o que acontece com eles. A gente tem o Bartô, né, com você, e você comentou aí que ele teve algumas mudanças de comportamento depois de entrar nessa fase. Que mudanças foram essas? Sim. Os cachorros, quando envelhecem, uma das coisas que costuma acontecer é eles sentirem mais dor. E nem sempre a gente consegue controlar todas as dores e às vezes a gente nem descobre de onde é a dor. No caso do Bartô, ele tem uma doença nos discos da coluna que não amortecem tão bem. Então ele sente dor nas costas, além de em outros lugares. E a gente consegue às vezes perceber isso quando a gente dá um anti-inflamatório, como por exemplo um corticoide ou um analgésico, e você vê que o cachorro muitas vezes se transforma quando ele não sente essa dor, né? Além disso, você pode ter várias outras questões. O Bartozinho, ele teve muito problema nos dentes. Então, apesar da gente fazer as limpezas rotineiras e tudo mais, ele foi perdendo alguns dentes por causa das placas bacterianas, né? Então, em menos de um ano já formava bastante e tiveram vários dentes que ele teve que remover. E um problema acaba muitas vezes gerando outro, né? Então, por exemplo, ele com menos dente, a língua dele às vezes fica caindo da boca. Imagino que seja isso, que ele fica tentando toda hora ajeitar a boca, né? A gente tem que investigar se tem mais alguma coisa. Outra coisa que aconteceu com ele, que é muito comum, é perder parte da visão. Então, quando você olha para o olho do cachorro, não sempre se manifesta dessa maneira, mas muitas vezes você vai ver um esbranquiçado. E aquele esbranquiçado é como se fizesse o cachorro ver o mundo todo turvo. E no caso do Bartô, quando a gente apaga a luz e fica meio escuro, ele para, ele não anda mais. Então você tem que ir lá, você tem que socorrer ele como se fosse um bebezinho. E por causa desses comportamentos, né, dele não conseguir pular ou descer tão bem de um lugar, não conseguir ir e voltar quando está um pouco mais escuro, ele não consegue morder uma coisa que é mais dura, então ele fica mais dependente da gente, é natural isso. E essa dependência faz com que ele se comporte às vezes como um bebê novamente e inclusive aumentando às vezes a ansiedade de separação. Ele não sabe direito o que está acontecendo, ele sente meio perdido, às vezes mais ansioso. Então assim, é difícil, mas é um processo muito parecido com o que acontece com os humanos, né? Uhum. E outra coisa que aconteceu com o Bartô também foi ele começar a usar fralda. Ah, é verdade, eu esqueci desse detalhe, né? Então, o que aconteceu? A fralda é o que está nos salvando, né? Ele desenvolveu um problema renal. Então, o rim dele já não consegue mais o que a gente chama de concentrar a urina. E para isso ele tem que beber muita água para conseguir lavar o sangue, limpar o organismo. E tomando muita água, ele faz muito xixi. E ele já não tinha muito o controle do esfíncter. Então, às vezes, ele já estava fazendo alguma coisa, ele fazia xixi, né? Do nada. Então, por exemplo, ele está preparando a caminha dele, vai lá e ele começa a fazer xixi. E aí a gente tinha duas opções, né? Ou três, né? Ficar com a casa toda cheia de xixi em tudo que é lugar, né? Não deixar ele entrar em casa ou evitar que ele subisse ou fosse em alguns lugares que a gente não quisesse que molhar, ou usar fralda. E aí pra gente foi uma decisão muito óbvia, porque o Bartozinho gosta de estar junto da gente e não liga nada para fralda. Então a gente coloca a fralda sem problema nenhum, ele vive a vida dele normal, às vezes ele está olhando para a gente, se coça, começa a fazer xixi, a gente Bartô, né? E tudo bem, a única coisa é que a gente tem que ficar trocando a fralda para não ficar desagradável, inclusive para ele, né? As bartosadas. As bartosadas, a gente olha mais uma bartosada, porque ele é impressionante como ele é todo atrapalhado. E a velhice não está ajudando ele a ser menos atrapalhado. Sim. E de todas essas coisas que você comentou que aconteceram com o Bartô, alguma delas é mais comum? Ou então tem outros sinais que são comuns, mas que o Bartô não apresentou? Olha, tem muitos cachorros que... A maioria deles o Bartô apresentou, que é dor
né? São dores articulares muitas vezes. Ele vai ter problema com a visão, que é muito comum. Às vezes a cognição, que é a inteligência, o raciocínio e tudo mais fica prejudicado, ele fica meio perdido, como se fosse uma espécie de Alzheimer. Então ele apresentou um bom conjunto de coisas, né? Agora, o cachorro pode ter várias doenças como a gente. Então, por exemplo, problemas no coração. Então tem vários cachorros que começam a tossir, a pessoa nunca imagina, mas muitas vezes é problema no coração que está gerando um cachorro a tossir, né? Ele pode ter alguma outra doença crônica, né? Ele pode ter na coluna formar o que a gente apelida de bico de papagaio, então ele sente mais dor. O Bartô não desenvolveu isso. E assim por diante, coisa de velhinho. Às vezes tem algum tumor, né, câncer, que precisa ser removido. Às vezes a pele fica cheia de tumores, não necessariamente câncer, malignos, mas vai formando, são malformações ali que acontecem. Então tem assim uma porção de coisas, né? A diabetes é uma coisa que é comum acontecer, o hipotireoidismo também, né? Diabetes, o cachorro também provavelmente vai fazer muito xixi, né? O que acontece? O hipotireoidismo, o cachorro vai sentir mais frio, vai ficar mais paradinho. Às vezes as pessoas ligam só com a velhice e na verdade está faltando um hormônio que é muito fácil de suplementar. Então, às vezes, alguns exames, às vezes de rotina mesmo, né, T3, T4, tal, que a gente faz em humanos também, a gente pode diagnosticar um hipotireoidismo e aí a gente vai dar um medicamento que seria o que a tireoide deveria estar produzindo, e às vezes o cachorro, ele renasce, ele fica muito melhor quando você descobre o que é e trata. Então nem sempre a gente tem que pensar, é velhice e pronto, não tenho que fazer nada. Sim. E o Bartô, desde quando você pegou ele já era muito ansioso. Isso melhorou com o tempo ali, né, com os treinos. E além dele ser ansioso, ele sempre foi um pouco dependente. Então, essa dependência e essa ansiedade que o Bartô tem nessa fase da vida dele, ela vem já disso que ele já tinha antes? Ou então cachorros que nunca apresentaram essa dependência, essa ansiedade, podem vir a apresentar? Podem, Ellen, é muito difícil assim na natureza a gente falar alguma coisa, é sempre assim. Mas o que a gente nota é que alguns cachorros, eles parecem que ficam no mundo deles quando eles estão velhinhos e não ligam muito mais para as coisas, né? Então tem esse tipo. Mas tem um tipo que fica mais dependente, como eu falei ali, das coisas que você começa a ter que dar para ele, como se ele fosse um bebezinho mesmo, né? Tem cachorro que só vai comer papinha, porque ele já não tem mais dente. Tem cachorro que não vai mais descer de nenhum lugar, você tem que pegar ele no colo e levar. Então, ele vai tendo uma dependência física e emocional muito grande. No caso do Bartô, ele já era bem ansioso e bem dependente. Então, através dos treinos, dele entender a rotina e tudo mais, ele foi ficando bem melhor. Só que com a velhice, piorou de novo, né? Piorou de novo, até mesmo porque uma das coisas que a gente faz é mostrar para o cachorro tudo o que está acontecendo. Então a gente vai sair do mesmo jeito, tem a rotina e tal. Só que a rotina às vezes muda. E o cachorro às vezes tem dificuldade, que já não está tão capaz de entender tudo, ele se atrapalha. Vou dar um exemplo. Eu não gosto, porque eu vejo o efeito de cachorros, por exemplo, quando eles estão dormindo ou estão olhando pro além, a pessoa vai lá e foge para que o cachorro não veja ela saindo. O que acontece? O cachorro, ele percebe que se ele não está do seu lado, olhando, você pode sumir. E agora imagina o Bartô já, né, não enxergando tão bem, não ouvindo tão bem, ele está olhando para o lado e de repente ele olha, cadê todo mundo? Saiu, todo mundo sumiu, então as pessoas agora somem, então ele fica mais preocupado para ver se as pessoas vão sumir ou não, né? Esse é um exemplo, mas a gente pode dar vários, né? Dele entrar em um lugar e ficar perdido, não achar a saída pela porta que ele sempre passou, né? E conforme a gente vai mudando de casa, de lugares e tal, ele tem que se readaptar. A diferença é que um velhinho vai se readaptar com mais dificuldade. Mesmo assim, eu optei por mudar de casa, inclusive o fato dela ser plana foi por causa da minha... Não tem 2 andares, não tem... É toda plana, justamente para forçar menos. E eu acho que nisso foi muito legal. Foi por causa dele e por causa da minha mãe.
Muito bom. E com os gatos? Quais são os sinais de que eles estão ficando mais velhinhos, de que eles estão mais dependentes? Eles acabam ficando tão dependentes assim como os cachorros? Não. Os gatos, de uma maneira geral, eles não ficam tão dependentes e a gente tem que tomar cuidado porque é muito fácil a gente negligenciar o velhinho, o gato ali que está lá e não está dando muito trabalho para ninguém e muitas vezes ele não tá bem, né? Então, ele pode ter problemas locomotores também e o gato, ele está super acostumado a pular de um lugar para outro. Então, quando ele começa a ter dor na hora de pular, ele muitas vezes não vai beber água com tanta frequência, às vezes não vai comer direito, às vezes ele vai se incomodar mais com algum outro bicho da casa, às vezes é um outro gato que dá uma patada nele e ele tem que ficar se escondendo. Eles podem desenvolver, por exemplo, hipertiroidismo com uma frequência razoável, então tem vários cuidados que a gente tem que ter com eles, né? Um deles é, pensando na locomoção, é deixar a fonte de água, a caixa de areia mais acessível e proteger eles muitas vezes dos outros pets. Outra coisa que costuma acontecer quando eles não desenvolvem um hipertiroidismo, né, vamos dizer que ele está com metabolismo normal para um gato mais velho, geralmente é um pouquinho mais lento e aí ele pode sentir mais frio. E então é importante a gente dar lugares para o gatinho poder se esquentar. Às vezes até um tapetinho elétrico existem para pets e eles podem se beneficiar muito de ficar ali encostado no ambiente mais quentinho, por exemplo. Uhum. E quais são os sinais que o tutor pode perceber, tanto nos cachorros quanto nos gatos, de que eles estão ficando mais velhinhos e precisam de mais cuidado, de mais atenção? Olha, o mais óbvio e não deixa de ter a sua validade é a gente olhar os dentes e a pelagem. A pelagem muitas vezes começa a ficar branquinha, como nós humanos que vamos ficando com cabelo, com os pelos mais brancos, grisalhos. Acontece isso com a maioria dos animais e os cachorros e os gatos também passam por isso, né? Outra coisa que a gente vai perceber é a mudança de comportamento. Então, quanto mais a gente conhecer o animal e do que ele gosta de fazer e tal, mais a gente vai notar essas pequenas alterações. Às vezes elas acontecem de uma maneira mais rápida e às vezes elas são mais lentas. Principalmente quando elas acontecem de uma maneira mais rápida, é importante a gente investigar porque muitas vezes tem alguma coisa que a gente pode fazer para mudar. De qualquer forma, a gente vai indicar para o médico veterinário quais são as mudanças. Então, olha, ele não está mais aceitando a comida, né? O que será que é? De repente é uma dor no dente, ou de repente ele desenvolveu uma intolerância, ou aquela ração, aquela alimentação não está mais adequada para ele. Então a gente observando, ele está se sentindo mais frio do que o normal. Como que a gente vai perceber isso? Ele vai tremer, ele não vai querer levantar da caminha. Outra coisa que a gente percebe, logo depois de ter feito um pouco de exercício ou ter ficado deitado, ele vai levantar e ele vai mancar, ele vai ter alguma dor. Isso já pode indicar uma artrose, que é um envelhecimento da articulação. E várias vezes a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer por eles, né? Às vezes é um anti-inflamatório, às vezes até uma suplementação alimentar. Uhum. E o tutor vendo esses sinais, né, percebendo isso, em que momento ele vai saber que é hora de procurar ajuda profissional? Olha, a gente recomenda que a pessoa procure ajuda profissional para avaliar tanto o cachorro ou o gato anualmente. Se a gente for pensar que, sei lá, a gente vai fazer uma conta aí do que vale um ano para a gente para um ano do pet, é como se a gente estivesse indo no médico a cada 7 anos, cada 5 anos, é bastante, né? Então, a gente acredita que essa frequência é tipo o mínimo recomendado. Mas toda vez que a gente notar alguma diferença, alguma coisa, o ideal, hoje em dia a gente tem telemedicina, mas a gente sempre pode ligar para o médico veterinário, conversar, às vezes receber em casa, às vezes levar lá, então a gente pode indicar o que está acontecendo. Mas tem algumas coisas que são muito certeiras, assim, que é problema, né? Então, por exemplo, o cachorro está começando a fazer muito xixi, o gato está fazendo muito xixi. O gato, como que eu vou ver que está fazendo muito xixi? Eu tenho uma noção de quanto que de areia
aquelas que formam pelotas, o tamanho das pelotas, quantas pelotas. Então, se eu tiver uma ideia disso, ele tinha, vamos dizer que ele fazia 4 xixis por dia, mais ou menos, dava uma pelota desse tamanho. De repente, ele está fazendo umas pelotas desse tamanho, opa, está com um problema, né? Provavelmente o rim desse gato está com algum problema, ou então ele está com uma diabetes, alguma coisa assim. Então, quando a gente nota, mesma comida, se ele está comendo muito mais e está emagrecendo, opa, talvez um hipertiroidismo. São coisas muito comuns de acontecer, né? Aí tem aquelas coisas clássicas, né? Do bicho tá tossindo, do bicho tá se coçando demais, do bicho perder vontade de fazer as coisas. Então, qualquer mudança. Agora, no caso dos gatos, a gente fala para ficar mais atento ainda, porque muitas vezes eles disfarçam e não nos incomodam, eles ficam no cantinho, ficam escondidos, e um gato ficou um dia inteiro sem comer, já é para você ficar preocupado. 2 dias sem comer, você já vai ver com o veterinário lá o que aconteceu. Até porque o gato sem comer por um determinado tempo, ele pode perder o apetite e aí ele para de comer mesmo, né? Então ele vai estar passando fome sem apetite. E isso pode dar, entre outras coisas, a lipidose hepática, que pode ser fatal. Sim. Bom, muita coisa e muitos sinais, né? Acho que é importante a gente ficar atento aos nossos velhinhos, adaptar a rotina para eles, igual como você comentou. Às vezes não dá para fazer uma coisa tão radical quanto mudar de casa, mas colocar uma rampa, né? Facilitar um acesso. Às vezes é uma caminha bem gostosa no chão, ele já vai se satisfazer sem ter que subir na sua cama. Sim. É isso, Ale. Obrigada. Nada. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.